Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Estreou mais um Jogos Vorazes e tá todo mundo super curioso pra saber o que aconteceu e como foi adaptado. E se você gosta de distopia, com certeza você vai amar essa que eu vou indicar hoje. Estreou Jogos Vorazes e a gente tá no clima de distopia, inclusive... essa crítica de hoje, né? Essa crítica não, essa indicação de hoje vai ter, eu vou falar um pouquinho até de um livro que eu já critiquei por literatura por país, que é o Laranja Mecânica, que eu não sabia, eu descobri também ser uma distopia. E esse livro chama Corpus Delicti, o que eu vou indicar, e é de uma autora que eu já indiquei livro, A Menina Sem Qualidades. Sim, foi o primeiro livro que eu indiquei aqui no Cabine Literária. Eu fiquei muito feliz que muita gente foi atrás. E, bom, se você leu, você já deve estar acostumado com o estilo de escrita da Julie Z. A Julie, a intimidade, né? Ela é uma escritora que ela dá alguns detalhes e ela sempre faz... As críticas dela tem sempre um pano de fundo, né? Porque ela também ela é advogada, enfim, ela tem toda uma crítica por trás que você tem que minimamente saber alguma coisa da história ou então embarcar com ela na leitura para você conseguir pegar todos os detalhes que ela te dá. Ela realmente faz um corpus delicti, que é o nome dessa distopia. Corpus delicti nada mais é do que a investigação, a procura de provas de crime num corpo humano. Olha que genial. Eu tinha esse livro aqui, eu emprestei, não sei onde ele está. De qualquer maneira, eu só fui ler depois que eu li A Menina Sem Qualidades, que eu me apaixonei pela autora, e aí eu descobri, acho que era da Record, né? E aí eu descobri que eles estavam lançando esse outro livro e falei, cara, é tu, quero agora, quero ler. E peguei pra ler e absolutamente não me arrependi. E o mais engraçado é que foi a minha primeira distopia. Pois é, me julguem. Foi a minha primeira distopia e Corpus Delicti conta a história de uma sociedade bem próxima a nossa, inclusive, mas onde as doenças foram totalmente exterminadas. Não existe mais doença no ser humano. O governo tem todo um plano e um controle, basicamente é isso, um controle, e esse método do governo chama método, exatamente, que as pessoas têm chip, enfim, elas só podem se reproduzir com pessoas que são compatíveis, que o governo que manda, basicamente um Tinder é compatível com você. Isso eu acho que muita gente ia querer. Desculpa aí, galera. E, enfim, o método, ele faz tudo isso, né? Os chips e tudo mais. Você tem que praticar atividades físicas todos os dias, no tempo exato, né? E o chip controla isso, você tem que assim, fazer exames, enfim, é toda uma história e todo um controle absurdo. Você só pode comer alimentos que são feitos e controlados pelo método, enfim, não existem outros tipos de alimentos, na verdade. Para beber, uma coisa que ficou muito na minha cabeça, uma coisa idiota, mas ficou muito na minha cabeça, é que eles só podem beber água morna com meio limão. Eu achei isso muito estranho, mas enfim. Por quê? Porque isso ainda limpa o organismo e tudo mais. Eu não posso ver uma água com limão que eu lembro desse livro. E é um livro muito bom. Nós conhecemos já de antemão a Mia Hall, que é uma bióloga. E ela concorda em termos com o método, até porque ela nasceu nesse sistema, né? Então, basicamente, ela não conseguia ver, ela é bióloga, parte do trabalho dela é justamente também controlar. Basicamente, ela também faz parte do método indiretamente, porque as pessoas que, se alguém faz alguma coisa errada, se alguém foge dos padrões do método, vamos supor, eu vou lá e quero beber uma água direto da torneira, sei lá, qualquer coisa do tipo. Pronto, essa pessoa é julgada, né? E aí, nesse julgamento, cabe sempre a Mia Hall e outros biólogos, mas a Mia Hall é a mais importante, né? De mostrar as provas, enfim, de fazer todo o estudo ali biológico das coisas. Então, ela, em parte, concorda com esse sistema. Só que ela tem um irmão. E o irmão dela, ele é incrível, assim, ele tem uma discussão
ele na verdade, não é que ele é contra o método, não é que ele é contra ser saudável, mas ele basicamente quer ser livre, né? E por isso que eu disse que eu ia citar o Laranja Mecânica, que foi o livro que eu fiz a crítica lá no Cabine esses dias por Literatura para o País. Porque no Laranja Mecânica nós também temos uma distopia muito próxima, muito similar à realidade, onde o que é debatido é unicamente isso, né? Será que a liberdade e a autonomia do ser humano merece ser retirada, né, para que a pessoa seja alguém bom, né? E nesse caso, no caso do Alex, tiram o livre-arbítrio dele, tiram a liberdade dele para ele ser alguém bom para a sociedade, sem violência, etc. E nesse caso, o governo, o método, tira a liberdade das pessoas de fazer o que elas bem entenderem. Pra quê? Pra que elas não tenham doença, né? E é muito maluco o jeito que a Julie coloca esse universo na gente, porque basicamente a gente não quer, né, ficar doente, a gente não quer, sei lá, nem gripe a gente não quer nada de doença. Só que ela consegue inserir isso de tal maneira que a gente realmente fica na dúvida, tipo, será que vale a pena a gente viver num mundo como esse? Que você não pode fazer absolutamente nada. E tudo começa, a história toda começa porque o irmão dela, que chama Moritz, ele adora os encontros que o método proporciona pra ele, é a única parte do método que ele gosta. E assim, também, ele gosta de natureza, ele gosta de pegar uma fruta direto da árvore, porque nem isso ele pode mais, né? Ele gosta dessas coisas da vida, essas coisas mínimas que dão prazer na vida dele. E a única coisa que ele fala, não, esse não método é bom, são esses encontros, né? E aí, em um desses encontros, que são encontros com pessoas compatíveis com ele, pra ele poder se relacionar. E em um desses encontros, quando ele chega, a mulher está morta. A mulher foi brutalmente assassinada e estuprada. E aí o governo encontra o DNA do Moritz e ele é preso. E a Mia, ela vai lidando com isso e ela, na cabeça dela, ela meio que culpa o governo por tudo isso que aconteceu, porque ela sabe que o Moritz não matou ninguém, né? E todos os questionamentos do Moritz começam a aparecer nela, porque ele deixa pra ela uma pessoa que chama amante ideal, que basicamente era a imaginação dele, era uma amiga imaginária dele, que ele chamava de amante ideal e que fica pra Mia no sentido de que é ela quem debate tudo que o governo faz. Então, na verdade, ela é a consciência da Mia, né? Então, tudo que acontece, a amante ideal, que tem diálogos no livro, é genial, ela vira e fala assim, aí ó, o governo já tá querendo te controlar de novo. Se chama isso de liberdade? E a gente também é apresentado a diversos outros personagens, né? Algumas senhorinhas que vivem, que são vizinhas da Mia e que a consideravam uma garota exemplar, né? Mas basicamente começam a ter um pouco de dúvida, porque a partir do momento que o caso entra na mídia, né? A Mia começa a ficar um pouco desleixada com os exames periódicos, e enfim. E a gente também conhece o advogado que cuida do caso Moritz, que ficou muito famoso, né? E aí o advogado dele, né, da família, chama Pisa-Flores. Sim. Consegue fazer essa conexão? Pisa-Flores. A Julie, ela é conhecida também por isso, né? De dar o nome dos personagens com a qualidade ou defeito que eles tenham, né? A gente tinha o Smutek na Menina Sem Qualidades, que é justamente a tristeza, né? Significa tristeza. Então, nesse caso, nós temos o advogado Pisa-Flores, enfim, cada um tem ali o seu trejeito. E além dele, a gente também conhece o presidente do método, que o tempo todo tenta mostrar pra Mia que o irmão dela era maluco, e enfim, que o método tá fazendo certo, que o método tá controlando. E em contrapartida, como base dessa confusão toda, desses questionamentos da Mia, nós também temos alguns grupos de pessoas que justamente tentam fazer a mesma coisa que o irmão dela fez. Criam até um grupo chamado DAD, que é Direito à Doença, porque eles falam que todo ser humano tem direito a viver a sua própria existência, que todo ser humano tem direito a ser dono do seu próprio corpo, que o nosso corpo não pertence ao Estado. E isso também faz do Moritz
um martírio para a sociedade. Ele é um exemplo para algumas pessoas, né? Porque ele queria lutar a liberdade dele. E a Mia, ela tem esses questionamentos. E com a amante ideal ali ao lado dela o tempo todo. E a Mia, ela é basicamente a personagem mais humana que eu já conheci em toda a minha vida. Porque ela nasceu nesse sistema. Ela trabalha nesse sistema. E ela só tem amigos e familiares, com exceção do Moritz, que amam o sistema. Então, ela não poderia ter uma ruptura mais rápida. Ela tem que ir, os questionamentos dela vão surgindo. Ela vai deixando de comparecer aos exames, ela vai querendo experimentar novas coisas, ela vai duvidando, vai ouvindo a amante ideal, que não tem nenhuma perspectiva de futuro. Entende? Ela vai vivendo com isso e você vai crescendo junto com ela. O que é muito legal, né? Porque você consegue debater e trazer isso para sua realidade também, porque é um sistema muito palpável, né? Muito palpável. Eu tô sem o livro aqui, mas eu vou ler para vocês um trecho para vocês entenderem o quanto essa distopia é próxima à nossa realidade e o quanto essa coisa de doença e saúde rege os nossos discursos e debates, assim. E a Jerizê colocou isso de uma maneira soberana, assim. Eu vou ler para vocês verem. Dê uma olhada nos livros de história. Lá, a senhorita verá o que acontece quando os humanos estão apaixonados por suas enfermidades. Ainda há 50 anos, crianças exibiam com orgulho seus joelhos ralados. Adultos pintavam coraçõezinhos sobre o gesso da perna uns dos outros. Todo mundo se queixava de alergia, dores nas costas e problemas digestivos e mesmo assim queriam sempre apenas uma coisa: atenção desmerecida. Queixas de todos os tipos eram tidas como objetos de conversa que deviam ser levados a sério. Consultas médicas se transformaram em esporte popular. A doença era, para o ser humano, uma prova de existência, como se não fossem capazes de sentir a si mesmos enquanto algo não lhes doesse. Enfim, essa é a indicação da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero até que eu tenha propiciado esse debate, né? Sobre as distopias. Que é isso um pouco que Jogos Vorazes tenta trazer também, né? Como toda distopia, né? Esses universos que existem fora da nossa realidade, ao mesmo tempo costumam ser tão próximos, né? Costumam ser tão palpáveis, de certa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até semana que vem. Um beijo e tchau. E aí fica a dúvida sobre o que aconteceu com Moritz, se a sociedade realmente é palpável, a Mia vai deixar de acreditar nesse sistema. Enfim, várias dúvidas e a história vai se entrelaçando de uma maneira maravilhosa. E se você gosta de distopia e também está curioso sobre como foi o filme dos Jogos Vorazes, inclusive que foi o tema que inspirou todo esse vídeo, não esqueçam que o Dan, o Guto, o César e o Gabes fizeram um vídeo mostrando, né, dando a opinião deles sobre o filme. E se você quiser saber mais sobre literatura e quiser mais indicações de livros, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo se vocês gostaram, que eu não vou apontar para onde é porque sempre muda, né? E entrar no site do Cabine Literária.